Já discutimos aqui no canal que não dá para se falar em um Paulo como um criador do cristianismo. Até porque, se a gente pensasse dessa forma, estaríamos negando uma diversidade de cristianismos que nunca ouviram falar em Paulo ou simplesmente não trabalharam com a tradição paulina. Um ótimo exemplo disso é a Casa-Igreja de Dura Europos, localizada na Síria, aonde não há rastros do nome ou dos escritos paulinos perpassando pelaquela comunidade. O que nós temos ali são outros textos de base, como o caso do Diatessarum. Ainda assim, muito cedo nasce uma tradição de um Paulo como uma espécie de um instrutor ou de um mestre que orienta para uma conduta correta de forma a manter a unidade de uma igreja, ou seja, uma ideia já bastante singular e que é avessa a esse cristianismo, a essa polifonia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A gente tem batido muito aqui na tecla no canal que não dá para falar do ponto de vista histórico de um Paulo que fundou o cristianismo, porque nós estaríamos indo na contramão do que a documentação aponta, que é uma diversidade de experiências cristãs que tem tradições, interpretações sobre esse Jesus, sua morte, trabalham ou não com a ressurreição, das mais variadas. Por exemplo, há tradições em que Jesus não morre de cruz. Jesus é levado logo aos céus. Outras tradições já estão falando de um Jesus que sempre vive. Ou o nome de Paulo nem sequer é mencionado. Ainda assim, salta aos olhos a quantidade de documentações que hoje no cânone fazem menção ao Paulo e também uma rica documentação extracanônica que faz menção ao nome desse auto-intitulado apóstolo. É claro que nós precisamos tomar um certo cuidado com o que essa documentação aponta, porque há muito mais sobre um Paulo inventado do que um Paulo histórico. O que é confiável sobre o Paulo histórico? Só mesmo o que veio da mão desse autor, ou seja, as 7 cartas autênticas. E é em cima dessa ideia de um Paulo inventado, de um Paulo criado, que a gente tem uma tradição que vai surgir ainda muito cedo, presente na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios, mas também no material de Inácio de Antioquia, que é um Paulo que é nada mais, nada menos que um instrutor ou um mestre. E que esse Paulo, instrutor, ele é responsável por dar as diretrizes para uma boa conduta em prol da manutenção de uma igreja. Então, olha como é que essa ideia já começa a ser colocada. Isso a gente pensando Colossenses como a mais antiga carta atribuída a Paulo, mas sem ser de Paulo, ali datada por volta de finais do século I. Isso significa dizer que pouco tempo depois da morte de Paulo, já há indivíduos reivindicando o seu nome e construindo uma espécie de um movimento de Paulo sem Paulo, em que o nome de Paulo é acionado como uma tradição para reivindicar o quê? Estruturas hierárquicas no interior das igrejas cristãs. E isso é interessante porque quando você adentra o século II, a gente percebe que essa percepção, ou melhor, esse retrato de Paulo, ele é ainda mais alargado, quando ele já aparece como um cânone
ou melhor, ele está sendo citado quase que exclusivamente na lista canônica proposta por Marcião. Ainda que Marcião tenha sido renegado dentro dessa história eclesiástica, mas é inegável a figura de Marcião para se perceber como que Paulo, em finais do século I, adentrando o século II, ganha uma roupagem muito interessante de alguém que funciona como uma régua. E uma régua que serve para justificar dois elementos. Primeiro deles, um processo de uma forte singularização de um cristianismo. Lembra também a menção que Tertuliano faz sobre o material de Atos de Paulo e Tecla, tentando dar descrédito a esse material. A argumentação é que Paulo jamais teria produzido um texto dando autoridade a essas mulheres para ensinar, para exercer papéis, cargos no interior das comunidades cristãs. E é interessante que essa menção vem no seu texto chamado Batismo, aonde ele faz uma crítica a outros grupos cristãos que tinham percepções claramente diferentes, onde mulheres tinham voz, onde o batismo, por exemplo, não era um fator ou um ritual importante para o processo de adesão a essas comunidades. Então, olha como que o nome de Paulo, então, funciona como essa régua para esse processo de singularização, para uma autoproclamada ortodoxia, que já vai se forjando ali no contexto do século II, começa a dizer que, não, mulheres não podem falar. O cristianismo certo, o cristianismo de Jesus, é um cristianismo sem participação de mulheres. Uma tradição sendo inventada a partir de Paulo. Mas um outro dado também em que Paulo é importante nesse processo de elaboração dessa singularização é na estrutura eclesiástica, onde a gente tem um Paulo que de fato é utilizado ali já para o Marcião como um processo de uma espécie de ruptura com esse ambiente judaico, as origens de um Paulo que não é judeu. Isso então é bastante interessante porque a gente lembra que nesse mesmo palco surge a produção de Atos dos Apóstolos, que hoje é cânone, que aliás tudo quando se fala de Paulo de modo geral sempre se associa ao Paulo de Atos, um Paulo que foi mais judeu do que o próprio Paulo histórico. Então isso é até interessante, né? O autor conseguiu produzir alguém mais judeu do que o próprio personagem histórico. Mas o fato é que esse Paulo muito judeu é uma resposta a essa reação. Há um Paulo que, de uma certa forma, corrobora sim com essa estrutura de hierarquias, ou um Paulo quase que um legislador, mas que ainda se insere dentro desse ambiente judaico. Frente a um outro Paulo, que também é em vários aspectos um instrutor, um legislador, mas já rompe raízes com esse ambiente judaico. Ora, o que a gente percebe então que no século II, ao menos 2 retratos aí são presentes desse Paulo. Mas esses 2 retratos garantem uma ideia muito interessante de um Paulo que se vê com a responsabilidade de fazer esse processo de separação, fazer esse processo de arrumar. Mas esse é o Paulo que está sendo produzido pelas lideranças do século II e não o Paulo histórico. Se nós lemos com atenção as cartas autênticas, Paulo o tempo todo se diz judeu. Paulo o tempo todo se diz um continuador desse movimento judeu, mas que é pautado na figura de Jesus. Enquanto aqui nós já temos um franco processo de indivíduos que já não têm mais ligações com esse ambiente judaico, ou indivíduos que já não aceitam mais
uma estrutura horizontal e querem uma hierarquia, uma estrutura cada vez mais vertical no interior dessas comunidades cristãs. Querem garantir a sua autoridade a partir desses escritos paulinos. E aí é interessante porque nós percebemos então uma mudança radical sobre como as cartas paulinas são vistas, ou melhor, passam a ser vistas, e que ainda é o olhar teológico hoje no século XXI. Essas cartas originalmente estão sendo produzidas, por exemplo, 1 Coríntios, para a comunidade de Corinto, para resolver questões da comunidade de Corinto. Mas, reparem, no geral se chama epístolas, reforçando a ideia de um documento que serve de uma base moral, de uma base de uma orientação, não para a comunidade de Corinto, mas para qualquer comunidade. Então, as cartas paulinas são alçadas a um nível em que extrapola as próprias intenções e finalidades que essa carta originalmente tinha quando o autor, o Paulo histórico, as produziu. Então, repito para vocês, quando a gente pensa em Paulo, quando a gente pensa em cartas paulinas, o processo é bastante delicado. Por quê? Porque tudo que nós temos hoje, produzido por meio do cinema, por meio de discursos no próprio campo teológico, advém muito mais de tradições inventadas que começam a ser tecidas, costuradas após a morte de Paulo, a partir da carta aos Colossenses para frente, do que a nossa preocupação em ler essas cartas autênticas que começam a ser produzidas ali por volta do ano 48, 50 e terminam por volta do ano 58, que é a carta aos Romanos. Então, é esse o olhar que nós deveríamos ter de forma atenta. E claro, ainda lembrando que essas 7 cartas foram remexidas por essa dita tradição que vai se instaurar pós-morte de Paulo para elevá-lo a essa categoria de um instrutor, de um legislador. Os legítimos herdeiros da promessa de Israel, que já não tem mais nada a ver com o etno judaico. Isso é interessante porque a gente começa a perceber, então, a partir dessas camadas que vão sendo produzidas sobre Paulo, que nós também estamos falando de um movimento que cada vez mais recebe indivíduos que já não têm conexão com o ambiente judaico. São politeístas que acabam adentrando o interior dessas comunidades. O próprio público original de Paulo eram os chamados tementes a Deus, ou seja, indivíduos que não têm correlação étnica com o ambiente judaico, mas indivíduos que eram politeístas, mas que gostavam, se convenceram, leram, ouviram a Septuaginta, frequentavam essas sinagogas. Então, é um movimento também interessante para a gente perceber quem estava ouvindo Paulo e, no contexto de pós-morte, quer continuar falando, exercendo autoridade, imprimindo as suas opiniões, as suas percepções de vida e mesmo sobre esse Jesus, a partir de um Paulo que não dialoga com o Paulo histórico, mas o Paulo que ele precisa passar, precisa transmitir para a sua audiência, de forma que continue exercendo cargos, continue sendo autoridade no interior das comunidades cristãs. Bem, galera, então era isso. Lembrando aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amigos, para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao material. E até a próxima!